Olá, eu sou Luiz Eduardo Pesce de Arruda, sou coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Brasil, e doutorando no programa de Educação, Artes e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Eu gostaria de agradecer inicialmente à minha Universidade Mackenzie pela oportunidade de participar desta jornada virtual internacional em pesquisa científica. Agradecer a minha querida Universidade do Porto, que permite essa interação, e também a Conjugare pela organização deste evento tão significativo. Eu vou falar um pouquinho sobre imigrantes e Revolução de 32 em São Paulo. Em 1932 aconteceu no estado de São Paulo uma luta armada que eclodiu no dia 9 de julho e prolongou-se até o dia 2 de outubro daquele ano de 1932. Foi uma luta muito brutal que envolveu São Paulo e Mato Grosso, praticamente contra as demais unidades federativas do Brasil. Só catalogados por São Paulo, nós tivemos 624 mortos, além de milhares de feridos. O número de pessoas que morreram lutando contra São Paulo até hoje não foram revelados. Para compreender 32 é preciso voltar a 1929, quando estava em curso mais uma eleição presidencial no Brasil. 29 foi o ano da crise da Bolsa de Nova York. E a crise da Bolsa impactou diretamente a economia cafeeira, que era o sustentáculo da economia paulista e, por conseguinte, da economia nacional. A crise da Bolsa levou à quebra sucessiva de fazendas entraram em processo de falência, os colonos foram obrigados a ir para as estradas e para o processo de urbanização, para tentar a vida fora da fazenda. Havia fome, havia miséria, havia desemprego, e a classe média ansiava pela renovação. Renovação de costumes, pelo fim do nepotismo, da corrupção, por uma nova ética na vida política nacional. Em 1929, portanto, estava em curso um processo eleitoral no Brasil. E Washington Luiz, pela lógica, deveria apoiar um candidato oriundo de uma outra unidade federativa, de Minas Gerais. Porque desde o início da República, desde a década de 1890, é que paulistas e mineiros se alternavam no poder, naquilo que ficou conhecido na história contemporânea brasileira como a política do café com leite. Aquela era a vez de um político mineiro assumir a presidência. Entretanto, Washington Luiz, pressionado pela crise econômica e pelos cafeicultores, resolveu indicar um político paulista à sua sucessão. Então, isso correspondeu ao rompimento da política do café com leite, porque um paulista sucederia outro paulista. E a oposição resolveu lançar uma chapa, chamada Aliança Liberal, liderada por Getúlio Vargas, candidato a presidente da República, ele que era um político gaúcho, havia sido ministro da Fazenda, do próprio Washington Luiz, tendo como candidato à vice-presidência João Pessoa, um jurista da Paraíba, representando os estados do Norte e Nordeste. A campanha aconteceu marcada pela violência, marcada pelo constrangimento, pelo voto aberto, mulheres não tinham direito a voto, não havia voto secreto. Embora Getúlio e João Pessoa tenham ganho as eleições na Paraíba e no Rio Grande do Sul, no restante do Brasil, Washington Luiz fez seu candidato vencedor. Tudo teria terminado por aí, se não houvesse um incidente que mudou a história do Brasil. João Pessoa tinha um inimigo político na Paraíba, ele expôs a intimidade desse inimigo político, e esse inimigo político resolveu matá-lo e o assassinou. Acabou sendo atribuído a um mando intelectual de Washington Luiz pelos opositores de Washington Luiz, o que não é verdade. Mas o ambiente entrou num aquecimento tal que a 3 de outubro de 30 aconteceu uma revolução, eclodiu uma revolução no Rio Grande do Sul, liderada por Getúlio Vargas. Quando Vargas passa por São Paulo, de trem, a caminho do Rio de Janeiro, para assumir a chefia do governo provisório, há uma apoteose na visita dele, na passagem dele por São Paulo. Por quê? As massas populares acreditam que ele trará fim da fome, o fim da miséria, a volta do pleno emprego. O que, vamos convir, não seria possível naquele momento. E a classe média urbana queria exatamente que ele trouxesse o fim do nepotismo, o voto secreto, o voto feminino, uma renovação de costumes, o fim da corrupção e do nepotismo na política brasileira. Quando ele assume o governo provisório da República, ele imediatamente manda suspender a vigência da Constituição republicana, passa a governar por decretos, nomeia interventores para todos os postos políticos do país, fecha as casas legislativas do Brasil, interfere no Poder Judiciário, o Brasil passa a viver sob censura, sob a atuação da polícia política e passa a viver tecnicamente uma ditadura. São Paulo, um estado, primeiro, rico,
Segundo, com um caráter regional muito forte, de muito orgulho regional, de resolver seus próprios problemas sem precisar pedir favor para a União. São Paulo se viu oprimido nesse quadro, passou a ser tratado como terra ocupada. E os interventores designados por Vargas para governar São Paulo eram não paulistas e a maioria deles militares. De modo que passou a crescer em São Paulo uma ideia de que era necessário um interventor civil e paulista que governasse São Paulo e, em seguida, a ideia de que era necessária a volta no país à ordem constitucional, para cessar aquele estado de coisas que era uma humilhação que Getúlio estava impondo a São Paulo naquele momento. A primeira grande manifestação pública acontece dia 25 de janeiro de 1932, de frente à Catedral da Sé, em São Paulo, quando os estudantes de direito vão às ruas pedir a volta no Brasil à ordem democrática, baseado em uma única palavra-chave, palavra-força, Constituição. Em fevereiro, aniversário da Constituição que Vargas havia rasgado, mais uma manifestação de rua ainda maior. Março, abril, 13 de maio, que era o dia da libertação dos escravizados, da Lei Áurea. Finalmente, 23 de maio, acontece uma grande manifestação pública. Os adeptos de Vargas reagem atirando na multidão e 4 jovens são assassinados na Praça da República, em São Paulo. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Na manhã seguinte é criada uma associação secreta, que mais tarde ganhará o nome de MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, e essa associação começa a preparar São Paulo para a guerra, que vai eclodir efetivamente dia 9 de julho de 32. E os imigrantes? Os imigrantes estavam em São Paulo desde o século XVI, particularmente os portugueses e também os espanhóis, que tiveram um peso significativo na colonização de São Paulo. Essa imigração precoce, ela impactou de tal modo toda a vida paulista, que hoje, por exemplo, as nossas ruas, a nossa toponímia, ela associa nomes cristãos com nomes indígenas. O centro da capital paulista chama-se Vale do Anhangabaú, ou Vale do Diabo Roncador, na língua tupi. Nós temos cidades paulistas, Santana do Parnaíba, Mogi das Cruzes, ou seja, sempre mesclando nomes cristãos com nomes indígenas. São Paulo enriquece a partir do século XVIII com a cana-de-açúcar. E no século XIX tem a introdução do café. O café é que vai ser a riqueza de São Paulo e do Brasil. Mas só que quando o café chega a São Paulo, em 1840, 1850, as leis de restrição à escravização de africanos já estão em pleno vigor. Até finalmente acontecer a Lei Áurea, em 1888, que vai ser a lei que vai declarar extinta a escravidão, no texto de 1888, do Brasil. Então, como os paulistas não tinham grande acesso a adquirir mão de obra escravizada africana, pensou-se na alternativa de abrir mercado de utilizar a mão de obra do assalariado e abriu-se o mercado da agrícola para a contratação de imigrantes. Eles chegam a São Paulo a partir de 1827. São alemães os primeiros que vêm. E depois grandes contingentes de imigrantes vêm para cá. Italianos, portugueses, espanhóis e também outros menores. Russos, poloneses, húngaros, franceses, norte-americanos que perderam a Guerra Civil e foram contratados para vir para cá para ensinar a plantar algodão de fio longo e trazer teares movidos a vapor, árabes, enfim, judeus. Tivemos um grande contingente. E mais tardiamente os japoneses que vieram em 1908. Estou falando até 32, hein? Porque modernamente nós temos outros fluxos migratórios. 1932 acaba sendo um grande rito de passagem. Quem era estrangeiro até então torna-se brasileiro quando passa a coletar recursos para sustentar a Revolução, passa a organizar associações para trabalhos humanitários, para atender feridos, para atender doentes, para atender órfãos, para atender viúvas, passam a costurar uniformes, passam a produzir alimentação, a ir para os hospitais e a partir daí a comprar unidades cirúrgicas e mandar médicos para a frente de batalha, trens cirúrgicos para a frente de batalha, até que finalmente nós temos soldados que combateram na Grande Guerra, russos, alemães, portugueses, húngaros, que vão para a trincheira lutar por São Paulo. É natural que a presença de imigrantes lutando por São Paulo trouxe um grande problema diplomático para o país, porque são cidadãos tecnicamente estrangeiros lutando em território nacional. Trouxe um problema diplomático, porque havia muita simpatia pela causa paulista fora do Brasil. Havia diplomatas brasileiros que defendiam a causa constitucionalista e também pelo risco da declaração do estado de beligerância.
quando outros países poderiam reconhecer dois governos legítimos do Brasil, o governo de Vargas e o governo de São Paulo. Então, o Vargas trabalhou muito forte para evitar esse reconhecimento estrangeiro. A propaganda de Vargas dizia que a revolução era para separar São Paulo do Brasil, que era uma revolução comunista, que era uma revolução fascista, a serviço de Mussolini. E isso obrigou a propaganda paulista a utilizar a contra-propaganda e dizer, não, essa revolução é uma revolução nacional, para devolver o Brasil à ordem constitucional. Toda partida de tropa ia lá um sacerdote católico abençoar a bandeira, benzer a tropa, para mostrar que não era comunista. Toda a propaganda paulista mostra a bandeira verde e amarela junto com a bandeira paulista, para dizer é uma revolução nacional. Quando a guerra acaba, os imigrantes já passaram pelo rito de introdução à vida local. Eles não são mais estrangeiros que imigraram, eles são cidadãos locais. O Exército Constitucionalista tinha 12 mil soldados profissionais, 9 mil da Força Pública, hoje chama-se Polícia Militar do Estado de São Paulo, e 3 mil do Exército. Esses 12 mil homens foram secundados por 22 mil voluntários civis, muitos deles ex-combatentes da Grande Guerra, europeus, imigrantes, lutando contra mais de 110 mil militares das Forças Armadas leais a Vargas, das polícias militares dos outros estados e também voluntários civis dos outros estados que se mobilizaram para lutar contra São Paulo. A Polícia Militar, então chamada Força Pública, desde o tempo do Império, teve estrangeiros imigrantes nos seus quadros, e particularmente italianos e portugueses. Portugueses foi sempre o segundo maior contingente de estrangeiros imigrantes nos quadros da Polícia Militar. Alguns deles alcançaram posições proeminentes e dos portugueses incorporados à luta, 6 morreram em campanha. 2 eram militares da Força Pública, 2 eram ferroviários que estavam lutando, porque São Paulo usou muito trem, que era um meio de deslocar na Revolução, e um era engenheiro, formado pela minha universidade, pelo Mackenzie, e morreu durante um teste de granada, e um era guia, e no interior de São Paulo. Ele foi morto conduzindo uma patrulha por território hostil. Entretanto, quando a guerra acabou, aconteceu um fenômeno curioso, um fluxo inverso. Eles foram exilados. 110 políticos paulistas, militares, que lutaram por São Paulo, foram exilados. Com que destino? Portugal. A partir de novembro de 1932, quando eles estavam prisioneiros. A partir de novembro, 110 desses líderes da Revolução de 32 foram exilados em Portugal. O ícone deles era Pedro Toledo, o velho governador de São Paulo, já com mais de 72 anos de idade, e ficou hospedado por mais de um ano no Hotel Europa, aí na Praça Luiz de Camões. O hotel existe ainda, houve uma mudança de dono e tudo, mas o Hotel Europa ainda está aí em Lisboa, na Praça Luiz de Camões. Eles foram acolhidos amorosamente pelo povo português, o que mitigou um pouco a dor do exílio, da distância. E eu vou ler para vocês, para encerrar essa minha fala, um texto do Guilherme de Almeida, um grande poeta, acadêmico, soldado, lutou em 32, e que, a caminho do exílio, ele escreveu esse texto. Não há mulheres a bordo? Viaja conosco uma passageira clandestina de volta a Portugal, seu país de origem. Vive toda e sempre escondida. Nem a oficialidade, nem o pessoal de bordo, nem os agentes de polícia que nos espiam, nem a escolta que nos inveja. Ninguém notou ainda sua presença entre nós na prisão flutuante. E, no entanto, ela está por toda parte. E ela divide a clandestina por todos nós o seu carinho santo, com a piedade generosa de uma irmã de caridade. Vai de cabine em cabine, de mesa em mesa, de pensamento em pensamento, senta-se no beliche maternalmente à cabeceira daquele que a insônia atormenta, e repete o gesto antigo que cobriu como uma asa o nosso berço. Apoia-se, como uma cruz suavíssima, ao ombro daquele que, sentado no rolo de cordas da popa, finge olhar o crepúsculo exangue. Debruça-se sobre o que escreve ou o que lê e conduz a mão sobre o papel ou volta às páginas do livro. Quando ela veio de Portugal, era loira e leve, parecia a Avelida de Dom Dinis, a bem talhada, a delgada, a muito alongada de gente, bailando o solo verde e ramo florido. Mas aqui nos trópicos americanos, queimou-se de sol e amolentou-se no balanço das redes e das palmas. Eis agora, regressa, mais lânguida e mais humana, à sua velha pátria. Viaja conosco uma passageira clandestina de volta a Portugal, seu país de origem, e ela é a saudade. Muito obrigado.